E, aliás, uma das preocupações do Donald Trump no dia de hoje também foi falar sobre o Bolsonaro, né? Ele também fez um textão lá na Truth, mais um tweet, né, Daniel? A única diferença é que na Truth ele não tem no limite, ele pode escrever quanto ele quiser, e ele colocou lá: eu e o mundo temos assistido como eles, aí naturalmente falando sobre o Brasil, têm ido atrás do Bolsonaro, dia a dia, noite a noite, mês a mês, ano a ano. Eu fiquei pensando até onde que ele iria com isso aí. Ele não é culpado de nada, é certo de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte e que amava o seu país. Estou de olho nessa caça às bruxas contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. E ele termina, né, com tudo em caixa alta: Leave Bolsonaro alone, né? Deixe Bolsonaro em paz. O que, naturalmente, Daniel, gera um constrangimento para o governo brasileiro, tanto é que rapidamente o Palácio Planalto aí, diferentemente, né, Daniel, do que você falou, não foi de improviso, foi uma nota, né, estudada, pensada e tal, dizendo: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Né? Então, essa é a posição que o Brasil assume. Né? Agora, Daniel, semana passada o Lula esteve na Argentina. Né? Me parece que isso coloca também um pouco mais de tempero na avaliação que a gente tem que fazer sobre a maneira pela qual Donald Trump se referiu ao Bolsonaro e a resposta do governo Lula, né? É verdade, Tanguy. O presidente Lula teve na semana passada na Argentina, fez uma visita à ex-presidente Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, e sugeriu que ela foi presa de forma injusta. A Cristina Kirchner está em prisão domiciliar por corrupção. O ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por tentativas de golpe de Estado. Nos dois casos, você acaba tendo um ponto em comum, que são governos estrangeiros dando opiniões sobre decisões da justiça local. Idealmente, nós não deveríamos ter presidentes se metendo em nenhuma situação. Né? O presidente Lula, quando tece ali opiniões em relação à prisão da Cristina Kirchner, abre espaço para que alguém agora diga: olha aí, agora está o Trump também dando opiniões sobre a justiça brasileira. Isso não é o ideal. A bem da verdade, o presidente Lula foi desaconselhado por alguns dos seus auxiliares a visitar a Cristina Kirchner, justamente porque isso poderia trazer aí algum tipo de efeito colateral para o próprio Brasil. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, está se tornando passeio, está se tornando normal presidentes de diferentes países darem opiniões sobre processos judiciais no país do outro, né? No país no qual ele não tem jurisdição. Daniel Tanguy, Souza, já que a gente está falando sobre Donald Trump, me conta aí. Donald Trump arrumou mais uma hoje. O que ele arrumou hoje? Me conta. o Tanguy, você sabe que existia um prazo de 9 de julho para que os países entrassem num acordo com os Estados Unidos em relação àquelas tarifas do Dia da Libertação, do Liberation Day. Pois bem, no dia de hoje, Donald Trump assinou um decreto dizendo que não é mais 9 de julho, agora é 1º de agosto. Mas 1º de agosto é para valer. Inclusive, já estou mandando cartinhas para vários países com as tarifas que eles vão pagar a partir de 1º de agosto. África do Sul, 30%. Bangladesh, 35%. Coreia do Sul, Japão, Malásia, Cazaquistão, Tunísia, 25%. Tailândia, Camboja, 36%. Laos, Mianmar, 40%. Sérvia, 35%. E aí vai, né? Estou mandando as cartinhas já para comunicar a esse pessoal aí que eles vão pagar tarifas. O que mais chamou a atenção, claro, foi o caso da Coreia do Sul e do Japão, 25%. A gente está falando de dois países que são aliados dos Estados Unidos, e aliados dos Estados Unidos numa região, digamos assim, sensível do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos. Afinal, são dois países que estão geograficamente muito próximos à China. Também foi ratificado que apenas Reino Unido e Vietnã fecharam acordos parciais com os Estados Unidos, não são nem acordos completos, o que mantém aí alto o nível de imprevisibilidade em relação à política tarifária americana. E também, né, Tanguy, vai ser 1º de agosto? Não vai ser? Não sabemos. Haverá
acordos até lá, não sabemos também. Então, é muita imprevisibilidade e é Donald Trump sempre tentando colocar pressão nos interlocutores para fechar acordos nas melhores condições possíveis para ele, Donald Trump, e para os Estados Unidos. E Tanguy, deixa eu só trazer aqui uma outra nota, eu preciso trazer essa nota. Nós tivemos aqui um ministro russo, aliás, um ex-ministro russo, que foi encontrado morto no dia de hoje, 7 de julho, na Rússia, o senhor Roman Starovoyt. E o que aconteceu? Ele morreu poucas horas depois de ser demitido por Vladimir Putin. Ele era ministro dos transportes e foi ali suicídio, né? Já concluímos aí claramente que é suicídio, afinal foi encontrada uma pistola próxima ao corpo, segundo a imprensa russa. E você sabe que esse rapaz, o Roman, ele foi governador de Kursk. E ele foi governador de Kursk, e Kursk é aquela região, Tanguy, que, como direi, foi invadida pela Ucrânia, né? E a Ucrânia chegou a tomar ali um pedaço. Mas eu tenho certeza que é tudo uma grande coincidência. O rapaz Mas ficou você deprimido. desculpa, Daniel, eu devo ter perdido uma coisa. Você está É, sugerindo alguma não coisa, estou não, né? sugerindo absolutamente nada. Nada. Tá. Amigos russos, adoramos vocês aí, pô, pessoal aí da FSB, pô, a gente da melhor qualidade aí, vocês. O rapaz se matou, a gente tô vendo aqui, pô, foi encontrado uma arma Todo do mundo lado viu. do corpo Todo mundo dele, viu. pô, todo mundo viu, ficou uma arma do lado do corpo dele e ele se matou, gente. Qual a dúvida diante de um contexto como esse? Mas enfim, Tanguy, o rapaz, ministro dos transportes, ficou deprimido ali, o Putin demitiu ele e infelizmente ele acabou ceifando a sua própria vida. Fica aqui o registro trágico Ô, Daniel de Souza, eu vou hoje. te salvar e eu vou mudar de assunto antes que Por você favor, se faça enrole isso. mais aí. Eu não Porque, posso mais falar sobre esse assunto por favor, antes que o pior inclusive porque aconteça. há uma delegação russa no Rio de Janeiro, então É você verdade. fica ligado aí. Daniel Souza, eu vou falar sobre o Oriente Médio. Na semana passada também a gente falou sobre a proposta americana, né, que foi levada pelo enviado norte-americano para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff. Ele levou a proposta de uma trégua de 60 dias e que ao longo desses 60 dias de trégua nós teríamos a libertação de metade dos reféns que estão em posse do Hamas. Lembrando que são estimados em ainda 50 reféns que estão em posse do Hamas. Desses 50, 20 estão vivos, né? Os outros 30 acredita-se que já estejam mortos, mas de qualquer maneira a entrega dos corpos é importante. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que Israel concordou com esse acordo, né, que estaria beleza, tudo certo, e nesse final de semana agora o Hamas anunciou que também tinha uma sinalização positiva diante do acordo. Hoje, no entanto, Israel disse que o Hamas está tentando fazer mudanças inaceitáveis no acordo que está sendo negociado. Daniel, a gente já teve nesse lugar aqui 473 vezes. Um aceita, e aí na hora que o outro vai aceitar, o primeiro diz, não, mas ele está aceitando com mudanças. Ah, mas ele está querendo mudar aquilo que foi dito. Isso já aconteceu dos dois lados, mas o fato, Daniel, é que negociações foram retomadas, mais uma vez, que estão acontecendo em Doha, no Catar, intermediado, aliás, pelo Catar, negociações indiretas, tá? Então não é negociação de frente a frente, tal. Você tem, portanto, o negociador do Catar que está ali tentando fazer essa intermediação. O Hamas, Daniel, ele de fato pede garantias de que as tropas israelenses sairão de Gaza e eles querem um cronograma de quando que isso vai acontecer e como que isso vai acontecer, com garantias de que os combates não serão retomados ao longo das negociações. E o Hamas também demanda que organizações internacionais reconhecidas internacionalmente voltem a distribuir ajuda humanitária. Nos últimos tempos, Daniel, só uma organização é reconhecida por Estados Unidos e Israel para fazer essa gestão da ajuda humanitária, que é a Fundação Humanitária de Gaza, e que é uma organização que não tem nenhuma experiência em ajuda humanitária, é basicamente considerada ali um instrumento na mão de Israel, dos Estados Unidos, para controlar todo o fluxo de ajuda humanitária, sem que outras ajudas possam chegar. Mais uma vez, Daniel, na última vez que a gente falou sobre isso, eu falei, olha, estou muito cético, né? Esse acordo finalmente sair. Esse é aquele acordo que o Trump disse que é o último, é a proposta final, daqui não passa, não vai ter nenhuma outra e tal. Então Israel aceitou, o Hamas disse que aceitou, mas aí fez alguns pedidos ali de modificação, e agora é Israel que diz, não, mas é com essas modificações eu também não quero. Vamos ver, Daniel, mas não há nada para trazer muito ânimo de que um acordo como esse vai sair tão cedo, Daniel.
Tanguy, hoje você traz uma geleia da Shakira, no mínimo inusitada. Vamos a ela? Ô, Daniel Souza, às vezes eu fico um pouco perdido, sabe? Eu fico perdido no como é que as coisas estão acontecendo, o que que levou aqui. Teve algum efeito borboleta aí, Daniel? Alguém botou um caderno em cima da mesa que não devia ter colocado? E mudou tudo, Daniel, porque esse final de semana agora foi divulgada uma entrevista do presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian. Essa entrevista foi dada para um dos maiores trampistas dos Estados Unidos, que é o Tucker Carlson. Tucker Carlson, Daniel, só para quem Me não sabe perdi, quem é. peraí. Pois é, vem comigo, que estamos todo mundo perdido. Tucker Presidente do Carlson é um Irã. camarada da Fox News, que Tá. fez a carreira dele na Fox News, agora ele tem um canal dele lá no YouTube, mas ele fez a carreira sendo hater de absolutamente tudo e sendo o cara pró-Trump. E aí o presidente do Irã foi dar uma entrevista para alguém. Para quem que eu vou dar essa entrevista? Ah, pode ser fulano, pode ser ciclano. Que tal Tucker Carlson? E aí ele deu entrevista para o Tucker Carlson. Mas aí você poderia falar assim, pô, mas foi um clima tenso, né? Pô, os dois estavam ali, porra, né? Discussão, debate e tal. Mas não, Daniel Souza, o que aconteceu foi que Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, me diz durante a entrevista que Donald Trump pode ser sim um cara que pode fazer paz. Parem as Ele máquinas. disse, olha, Parem as máquinas. Parem as máquinas. Isso é uma manchete, Tanguy. Veja você. pois é. Aí o que ele disse foi o seguinte: olha, a confiança entre Irã e Estados Unidos foi abalada. Foi abalada, os caras atacaram a gente. Mas Donald Trump pode ser o homem certo aí para a gente fazer a paz. Qual é o problema de Donald Trump? O problema de Donald Trump é se ele der ouvidos para Netanyahu. Donald Trump não pode cair em provocações de Netanyahu e ele precisa, com isso, aqui abro aspas, tá? Não sou eu que estou dizendo. Ele precisa escolher entre um futuro de paz ou um pântano sem fim. E aí, Daniel, a porta-voz da Casa Branca foi perguntada, né? Pô, vem cá, como é que é essa conversa aí e tal? É a Caroline Leavitt, e ela disse que não sabe se o Trump assistiu a entrevista, mas concordou. Cara, esses assessores do Trump, eles são todos eles são fãs do Trump. Então, ela disse que concordou que o Trump, de fato, seria o líder ideal para promover a paz regional. Então, Daniel, chegamos num ponto no qual sentam numa mesa de negociação para conversar com tranquilidade Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, Tucker Carlson e, eventualmente, Donald Trump, né? Porque os três estão ali meio que conversando. E, naturalmente, isso foi divulgado hoje, que é o dia no qual Netanyahu vai à Casa Branca, né? Não deu tempo da gente ter nenhuma informação antes de gravar esse bate-papo aqui, mas Netanyahu está na Casa Branca hoje, vai se encontrar, ou está se encontrando, ou se encontrou há poucos minutos atrás com o Donald Trump. Então é também uma certa pressão ali, né? O Massoud Pezeshkian falando com o Tucker Carlson para ele seguir o seu coração, Daniel, e não ligar para que o maldoso do Benjamin Netanyahu fala sobre o Irã, Daniel.